Boa. Moadim da Simcha. No segundo dia de Yom Tov, eu expliquei, dei um shiur, que a maioria não estava aqui, sobre a mitzvah que nós temos de fazer aquilo que se chama Nisuch HaMayim, oblação de água. Ao longo do ano, oblação de água. Oblacion. Entendeu? Não, só para traduzir. Deve ser. Qual que era o ritual? Então, na verdade, ao longo do ano todo, você tinha o que era chamado Nisuch HaYain, um ritual que acompanhava os sacrifícios. E esse ritual era que a pessoa subia no altar. Em cima do altar tinha 2 buraquinhos, que existia um cano que ele passava por todo o altar. Ele descia até o rio que passava embaixo do Beit HaMikdash. Sim, Shiloah. Ao longo do ano, tinha esses 2 buracos, eles jorravam vinho nesses 2 buracos. Em Sukkot, eles jorravam um de vinho e um de água. Esse era o ritual. E a Torá fala para a gente, na verdade, os profetas, o Shaftem Maim Besasson, Maneia Yeshua, nesse momento onde eles iam buscar essa água, tirar ela da fonte, era feito com muita alegria, a ponto que nossos sábios dizem, aquele que não assistiu a essa alegria, nunca viu uma alegria na sua vida. A alegria era de tanto êxtase que as pessoas conseguiam sair de lá com Ruach HaKodesh, com o Espírito Divino, para ter profecia, inclusive. Então, uma alegria muito, muito grande, muito especial. E a grande pergunta é, de onde vem esse ritual? Qual é o significado dele? E, na verdade, se a gente for ver na Torá, a Torá não fala claramente sobre esse ritual. Isso é apenas, na verdade, uma tradição. A gente tem isso como tradição. E tem uma alusão na Torá, se fosse um trocadilho, que o justo hoje a gente leu, quando a gente leu os Korbanot, eles são quase todos iguais, os sacrifícios. Só muda o número. Mas no finalzinho ele muda uma outra letra. E essa mudança de letra acaba formando a palavra Maim, que é água, e daí você tem a prova bíblica para esse ritual, que durante o Sukkot você jogava água. Então a pergunta é, qual que é o significado desse ritual? E especialmente para nós que não temos ainda o Beit HaMikdash, que seja, Bezrat Hashem, construindo em breve. A Mishnah traz para a gente uma passagem muito curiosa. A Mishnah descreve esse ritual, e depois ela fala que quando a pessoa subia lá para jorrar essa água, você fala para ele, mãos ao alto. Espero que ninguém nunca te disse isso. Mas, para quê? Porque uma vez havia lá um tzdoki, que era, na verdade, um tipo de herege, e ele, ao invés de jogar a água lá dentro do buraquinho, ele jogou nos pés dele, porque ele não concordava com esse ritual. Parte da religião deles era o quê? Não acreditar na Torá oral. Isso não está explícito na Torá escrita. Então ele fez questão de subir lá e fazer o errado, e não jogar no buraquinho, ele meio que despejou, jogou fora. Yain se escreve diferente. Maim e Yain são diferentes. Yain, não, diferente. E aí, quando a turma viu isso, então logo viram que ele era um herege, então eles apedrejaram eles com o seu etrog. Não está escrito se o cara caiu, morreu, ou pelo menos foi bem machucado, mas ele recebeu pedrada de todo mundo. Essa é a história. Então o que eu queria explicar rapidamente é qual é o interesse desse cara? Subir lá para fazer o errado. Você quer fazer outra religião? Você não acredita nessa? Bem, vai na esquina, abre outra, faz uma concorrência e vê quem segue você. Essa turma fazia questão de participar no templo, provar que os sábios estavam errados, fazer toda uma briga, toda uma discussão, porque eles acreditavam, aparentemente, na religião deles, que a religião é não aceitar a opinião dos sábios. Nessa passagem, justamente, tinha vários pontos de discórdia entre os tzdokim e os tachamim. Mas esse ponto, e também tem um outro ponto que a gente estudou em Pesach, eles, na verdade, vêm ilustrar para a gente qual era a forma deles pensarem. E o fato que o Talmud traz para a gente várias vezes essa forma deles pensarem errada, significa que nós podemos eventualmente acabar errando nesse mesmo ponto. E aqui então vem a explicação. Então, primeira coisa, de onde surgiram os Dokim? Então a história conta para a gente lê no Pirkei Avot, Shimon, Ben Socho, ok. Não, o aluno dele. Procura aí para mim. O professor, quem era? Shimon HaTzadik? Shimon HaTzadik. Acho que era os alunos do Shimon HaTzadik ou do próximo? Confere lá, Pirkei Avot. Primeiro capítulo. Ati o Kavadim. Primeiro capítulo do Pirkei Avot.
Então, o professor, ele começou a dar uma aula. Lá ele tinha 2 alunos, entre outros, Sadukubaitos, e ele falou, pessoal, não sirvam o vosso mestre como alguém, como um escravo que está esperando receber algo em troca, e sim, sirvam a Deus como um escravo que não está esperando nada em troca. E eles extrapolaram o que o Rabino falou e disseram, você está dizendo que a gente tem que servir a Deus sem esperar nada em troca. Eu sei porque você está dizendo isso, que não vai ter nada em troca. Você está querendo convencer a gente? Se chega o patrão, olha, eu queria que vocês fossem idealistas, trabalhassem mesmo sem esperar salário. O que você conclui? O caixa está vazio, o cara está querendo te vender uma história, tá certo? Então, quando ele falou isso, eles interpretaram que não tem Olam Abá, não tem mundo vindouro. Óbvio que acho que tem muito mais na história do que simplesmente essa passagem. Hã? Vai. Shimon HaTzadik, ok, então tá certo. Tá bom? Hayam Mishar Knesset Gadolá, ou Yomer, Alti Kavadim? Não. Aí no final ele fala, não sejam como os escravos. É nessa mesma Mishnah? Ou na próxima? É nessa Mishnah. Na mesma Mishnah. Tá. Então Shimon HaTzadik, escolha. Então dá certo. Então, os alunos, como eu falei, deve ter muito mais na história do que isso. Mas pelo menos essa talvez foi a gota d'água. Antignos Istor. Obrigado. Antignos Istor. Então corrigindo. Antignos Istor. Esse foi o professor. E aí, eles falaram, bom, já que então não tem Olam Abá, não tem mundo vindouro, então vamos aproveitar esse mundo enquanto a gente pode. Mas a distorção que eles fizeram foi maior. Não é que eles falaram, bom, então não tem judaísmo, vamos aproveitar esse mundo. Foi pior. Eles passaram a criar uma seita, uma religião, onde eles querem provar que a própria Torá não acredita no mundo vindouro, e a Torá, na verdade, as mitzvot dela estão aqui para te dar uma boa vida. Ou seja, claro que a gente acredita que que a Torá veio para dar para a gente uma boa vida. Mas qual é a base de tudo? A base de tudo é fazer a vontade de Hashem. A consequência vai ser ter resultados positivos também nessa vida. Eles inverteram e falaram, bom, já que não tem Olam Abá, então o que Deus quer da gente da Torá? Que a gente tenha uma vida boa. Então todas as distorções que eles fizeram giram em torno de prazer próprio. E o pior é que não é que eles abandonaram a Torá. Eles queriam distorcer a Torá para o jeito deles. Alma animal, alma espiritual, não está na Torá explicitamente. Explicitamente a Torá não fala Ganeden, não fala Olam Abá, não fala Yetzerará. Tem um monte de coisa que o que a gente sabe é pela tradição. Então, um exemplo disso. Uma das discussões básicas que a gente conhece é de Pesach. A Torá diz, contem o Omer, Mimocharat Shabbat, no dia seguinte do Shabbat. Shabbat é que dia da semana? Sábado. Quando você conta o Omer, se você pegar a tradução, domingo. Então, eles faziam todo um plano de entrar ou no tribunal, ou conseguir enganar a turma, para que Pesach, de fato, vai cair num sábado, e assim, a contagem do Homer, que é o segundo dia do Pesach, vai cair no domingo. E eles até se sacrificavam, como esse cara aqui que sabia que ele tinha o risco de ser drogado, de ser apedrejado, mas ele tinha tanta convicção nessa fé dele, que ele lutava por isso. E aqui também, ele fez esse negócio da água. Ele não acreditava em jogar água, ele acreditava em jogar o vinho. E a pergunta é, qual que é a mensagem que eles estão querendo transmitir para a gente? E além de analisar o que ele queria lá, mas o que a Guimarães, trazendo essa história, quer transmitir para nós. Então, nesse Pesach, eu fiz toda a explicação, mas basicamente, a Guimarães traz para a gente o ponto de discussão entre os sábios e ele, etc. E eles diziam o seguinte, Moshe Rabbeinu queria que a gente descansasse. Afinal, o ponto deles é que a gente tenha prazer. Se eu começar a contar o Homer no domingo, Shavuot, que é o 50º dia, vai cair num domingo. E assim eu tenho um final de semana prolongado. Melhor? Imagina, para quem trabalha de domingo. Moshe Rabbeinu quer o nosso bem, na interpretação deles. A base deles é o quê? Em função do seu próprio conforto. Então, quando eles faziam todo um esquema para que Shavuot, para que a contagem do Homer fosse literalmente no domingo, é porque eles queriam, na verdade, uma emenda.
E dessa forma, eles garantiam que Shavuot não era um dia só. Hoje, fora de Israel, são dois. Mas em Israel é só um. Então, você tinha 2 dias. Shabat, já é descanso, com no domingo você tem o Shavuot. E dessa forma, exatamente, queria ir para a praia e assim já emenda, tá certo? As crianças não têm aula, vai para a praia e resolveu. Essa era a ideia deles. Então, aqui vem a explicação em relação ao nosso caso. No nosso caso, a gente tem água e vinho. Qual que é a diferença entre água e vinho? Muito claro, muito claro. Se a gente pegar na própria Halachá, todos os líquidos têm a brachá de Sheakol, com exceção do vinho. Porque o vinho ele sai de toda a regra dos líquidos, porque normalmente quando eu espremo uma laranja, o suco é inferior à própria laranja. Quando eu espremo limão ou qualquer outra bebida, ele é inferior, com exceção do vinho. Tem o azeite também, mas o azeite não é comestível diretamente. Mas o vinho, então, por isso ele recebe uma brachá diferenciada. Porque eu estou agora tomando vinho, não é a uva. A uva ficou algo melhor ainda que é o vinho. O vinho representa o quê? O sabor. Outra alahá, as festas. Agora a gente tem que tomar um copo de vinho por dia. Porque o vinho ele traz alegria. Então o vinho ele tem sabor, ele tem gosto. Condiz bastante com a ideia deles. O que eles queriam? Uma vida de vinho. Uma vida de sabor. Como a gente falou, essa deve ser a consequência da Torá, mas esse não é o fundamento da Torá. O fundamento da Torá é a água. Que em Hayenu, que é a nossa vida, significa o quê? Respirar. Oxigênio não é gostoso. É essencial. Tomar água não é gostoso. É essencial. Ou seja, quando os Tachamim eles dizem que uma vez no ano, a Hashem ele fala para a gente, vocês têm que jogar a água, simbolizando a ideia da pura submissão a Hashem. E a verdadeira alegria, é por isso tanto que eles se dançavam e etc., não é apenas quando você depende do vinho, do gosto, do sabor. E sim, quando você tem a verdadeira alegria do dia a dia, a alegria de você poder respirar, a alegria de você poder reconhecer Deus em todos os aspectos. Tem mais um detalhe interessante, que essa mitzvah, o Nisuch HaMaim, onde ela surgiu? O segundo dia da criação. Quando Hashem ele separou as águas de baixo, simbolicamente, reclamaram para Deus, falaram, peraí, você pegou águas, levou para cima, simbolizando que estão mais perto do Espírito, você deixou a gente aqui embaixo? Deus falou, não se preocupa. Um dia vai ter o meu Beit HaMikdash, em todos os sacrifícios você vai ser obrigado a colocar o sal, que vem do mar, e uma vez no ano, na época de Sukkot, eu vou pegar das águas, não do mar, mas água doce, e elas vão ser despejadas no altar. Certo? Agora, o que acontece? A turma, quando viu que ele despejou a água, que ele não aceitou o ritual da água, o que eles fizeram com ele? Jogaram etrog. Pergunto a vocês, é respeitoso você pegar um etrog e jogar na turma? Jogar em alguém? Por mais que ele esteja errado, pega um pau e acaba com ele. Vai na espada, hã? Ainda mais que é caro. Tá certo? Quem assistiu o Spizzy, né? Acho que todo mundo lembra. Então, mas qual que é o significado disso? Então vamos parar, todo mundo conhece, acho que é essa explicação mais conhecida do lulav e do etrog. Aquele que tem gosto, cheiro, no gosto não tem cheiro, etc. De todos eles, qual é o que mais representa prazer? O cheiro do etrog com o gosto do etrog. Ele tem ambos. Então você desfruta dele, apesar que não é correto você cheirar dele durante a festa, porque ele foi designado para mitzvah, não deve, mas ele emite um cheiro, certo? Ele solta um cheiro. Então você não tem que parar aí, dar uma cheiradinha. Depois do Sukkot. Durante o Sukkot ele é feito para mitzvah. Então, o que eles disseram para ele? Então, isso lembra a passagem da Torá que quando o povo veio, reclamou para Moshe Rabbeinu, a gente quer carne. Ele vai lá, pede para Deus, Deus poderia negar. O que ele fala? Você quer carne? Toma, vou te dar carne até sair pelo teu nariz. Você vai tomar do próprio remédio que você fez, do próprio veneno que você fez, do feitiço contra o feiticeiro. E você vai ver o resultado. Quando eles jogam nele o etrog, o Rebbe explica assim na Sihá, é que o que eles estão dizendo, você gostou do etrog? É isso que você quer? Uma vida de sabor? Para você essa é a base de tudo? Toma teu etrog. Você vai morrer pelo teu próprio etrog. Ou no mínimo vai sair bem machucado pelo próprio etrog. Ou seja, o sabor em si, ele não é essencial. Jogar o etrog não seria... Eu vi uma história interessante, uma vez tinha um ladrão em Israel, pegaram ele no Shabat. O cara veio furtar alguma coisa na sinagoga. E aí pegaram o cara em flagra. E aí não queriam ligar para a polícia no Shabat. Então o que fizeram? O cara pegou o talit dele e algemou o cara com o talit. E aí seguraram ele até o final do Shabat, depois encaminharam ele.
Aí depois a história veio para um rabino. E comentaram, pegou o talit, será que é respeitoso pro talit ou não é? Se pegar um talit para prender o cara? Ele falou, bom, a gente vê na história do Beit HaMikdash que tinha um cara, aquele herege, o que que fizeram? Pegaram um etrog e etrogaram ele. Não que isso seja uma receita para a gente aplicar, mas teve essa analogia. Então, de que adianta, entre aspas, eu ter o etrog? O etrog ele tem que funcionar dentro do contexto. Tem que ter aravá, tem que ter o lulav, tem que ter a submissão, tem que ter a água, tem que... Você simplesmente ter o etrog, toma, olha o que você vai ver, olha qual é o resultado da sua forma de viver. E a mensagem é muito clara de que, sim, a gente está aqui, a gente tem que se alegrar, a gente come vinho, toma vinho, come carne, etc. E a gente tem momento de alegria muito especial com bastante sabor. Mas a gente não pode esquecer que a base de tudo, a alegria, para a gente não perder a alegria e ir para a frivolidade com muita facilidade, que muitas vezes pode acabar acontecendo, o cara começa a beber por mitzvah e acaba indo para outro lugar. Se a pessoa tem aquilo que se chama Kabbalah Tov, aquilo receber o jugo divino, saber que a base da vida é a água. Você tem que ter o sabor? Sim, mas a base de tudo é Kabbalah Tov. E aqui muita gente se perde, e aqui a mensagem que a Gemara está trazendo para a gente, que essa visão deles é uma visão que a gente acaba tendo muitas vezes. A gente passou a curtir a Torá, a gente gosta da Torá, e a gente acaba, às vezes, usando ela para o nosso benefício próprio. Você vai ter benefício, mas o benefício só parte a partir do momento que a gente aceita que isso é uma mitzvah de Hashem. E a gente tem um compromisso com ela incondicional, que a gente está pronto para fazer a vontade de Hashem. Essa é algo que a gente faz em Sukkot. E a alegria, e aí a gente tem o equilíbrio verdadeiro da alegria verdadeira. A gente só pode ter uma alegria verdadeira e duradoura se eu tenho essa primeiramente eu tenho essa submissão de seguir a vontade de Hashem. E muita gente acaba se confundindo. As pessoas acabam usando o exemplo da bebida, estou tomando Lechaim pela bebida e depois acaba virando, em vez da festa da Torá, vira a festa da garrafa. Em vários outros aspectos na nossa vida também, eu posso acabar distorcendo qualquer mitzvah ou qualquer costume da Torá e acabar usando o benefício próprio. Uma vez que eu comecei a curtir, legal, e acaba tirando, desvirtuando. E a ideia é justamente a gente saber o tempo todo, lembrar que a gente precisa da água. É isso que Sukkot vem lembrar a gente, entre outras mensagens. Ok? Água de ter prazer.